Olá, graça e paz, como é que você tá? Tudo bem? É muito bom ter você comigo mais uma semana no Papo Pentecostal. E mais uma vez, eu quero falar um pouquinho do jogo The Last of Us 2. Eu prometi gravar alguns vídeos novos falando sobre o jogo e nessa semana eu reservei para poder tratar com vocês um tema que me chamou muito a atenção no jogo. O problema do mal versus a existência de Deus. Antes de entrar nas minhas considerações, camarada, segue o protocolo, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse conteúdo, ative as notificações e me ajuda a poder levar conteúdo original, de qualidade para pessoas que precisam aí de mais informação e de material que edifique, viu? Vem comigo! Sendo pastor há 12 anos, uau, 12 anos já, faz tempo, e cristão desde o ano de 1998, são 22 anos de caminhada. Um dos assuntos que sempre surgem nos debates, nos estudos bíblicos, nas rodas de conversa com os adolescentes e jovens cristãos, é como conciliar o tema, o problema do mal versus a existência de Deus. Uma das coisas que eu acho mais fascinante no universo de The Last of Us 2 é a forma como o roteiro do jogo consegue trabalhar com todos esses assuntos simultaneamente, e nós vemos no segundo jogo o assunto da fé presente em vários momentos. Vou lembrar alguns de vocês. Você vê quando Ellie e Dina estão em Seattle, que elas entram em uma sinagoga abandonada e ali o passado religioso de Dina é explorado de uma forma magnífica pelo jogo. Eu até me recordo da frase que encerra essa etapa quando Dina diz para Ellie, olha, uma única vela acesa rompe a escuridão. Lindo, né, gente? Você vê também o ateísmo de Abby, quando ela afirma para Levi que não acredita em Deus. Os próprios serafitas, uma comunidade apocalíptica que se reuniu para resgatar práticas de vida mais primitivas, para com isso sobreviver naquele novo normal do mundo do jogo. Ele, que tem uma fé inconsequente, ela fala de Deus, mas faz tanta burrada na vida. E o próprio Joel, não é o camarada mais conservadorzão, quando ele afirma no final do game, olha, se Deus me desse a chance de fazer o que eu fiz, eu faria igual, tudo de novo. Você percebe que o jogo versa com o problema do mal presente naquela sociedade decaída que ressurgiu, né, que tentou se levantar após a pandemia do Cordyceps, não é do coronavírus, é do Cordyceps, né, do fungo. A realidade da existência de Deus, da existência de um ser criador. Todo o jogo versa sobre esse tema. Você vê ali nas ações dos personagens lutando pela sua sobrevivência, um dos princípios assim basilares de ser humano, que é lutar pela própria vida, mas o quanto que isso reflete, por exemplo, que eles não têm mais perspectiva de uma vida futura, então eles são levados aos seus instintos mais primais. Todos esses temas, eles versam com o universo do jogo de uma forma magnífica. É impossível você, após terminar a campanha principal do game, não se pegar pensando quantas coisas poderiam ter sido diferentes, mas o problema do mal emerge na narrativa de uma forma, e esses vislumbres religiosos, contemplando várias expressões de fé, o judaísmo de Nina, certamente o cristianismo de Joel, não estou falando que ele é cristão, me entenda pelo amor de Deus, estou falando que ele versa sobre o Deus judaico cristão, ou a própria seita dos serafitas que aos olhos dos cristãos soa como uma heresia, como uma blasfêmia, mas ali existe um princípio religioso por trás. Então o autor teve esse cuidado de mostrar que a única forma de você entender o problema do mal é você percebendo que existe um ser criador bondoso e que a luz, a santidade, a bondade que emana desse Deus torna a questão do mal mais evidente. Se Deus existe, porque o mal está aí e está operante? Talvez essa seja a sua pergunta também. Eu fiz aqui algumas anotações para que a gente consiga ter um diálogo sobre isso, e é bem rapidinho, não quero fazer um vídeo longo, eu estou aqui teologando, não estou fazendo estudo bíblico.
A primeira coisa que nós cristãos percebemos e vemos, e é uma verdade bíblica, o mal não é uma ilusão. O mal existe. O mal é o reflexo de uma sociedade decaída que se deixou escravizar pelo pecado. O mal não é uma brincadeirinha, não é uma percepção. É um antagonista real que tem levado a humanidade à degradação. Então, para nós cristãos, o problema do mal ele é uma realidade, e uma realidade que deve ser combatida com a pregação do Evangelho que transforma pessoas mortas em delitos e em pecados em pessoas renascidas pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, para que essas pessoas possam ser protagonistas da construção de uma sociedade justa, de uma sociedade transformada. Segundo aspecto, em momento algum nós cristãos pensamos que Deus ele é arbitrário. Pelo contrário, nós entendemos que Deus, na sua graça, na sua soberania, é capaz de governar mesmo um mundo complexo e dominado pelo mal como o nosso. A Escritura fala que o mundo jaz no maligno, já é um testemunho de que Deus está intervindo paulatinamente para poder desconstruir a desgraça que foi feita quando o homem se rebelou e obstinadamente se voltou contra ele ao desobedecê-lo. E nós vemos com isso que dentro desse propósito de Deus, Deus começa um golpe fatal no mal enviando Jesus Cristo para morrer por pecadores e ressuscitá-los espiritualmente pelo poder da sua própria ressurreição. Dessa forma, embora a gente não tenha respostas simples que possam ser dadas diante de situações mais terríveis que acontecem, nós não temos nem sequer as respostas que podem nos levar a entender e a discernir por que situações tão terríveis podem acontecer. Dentro desse contexto, Lutero, um grande reformador, ele costumava afirmar assim diante de catástrofes, que Deus seja Deus. O fato de eu não entender como funciona o mundo à minha volta e ninguém pode dar uma resposta concreta sobre isso, deve fazer com que eu entenda que mesmo nessa bagunça que é o mundo, existe um Deus governando e esse Deus está conduzindo a história humana para um fim glorioso. É importante dentro dessa fala você observar também que vivemos em um mundo decaído. Esse não é o mundo ideal que foi projetado por Deus. Esse mundo que nós vivemos é resultado das nossas próprias escolhas quando nossos pais, no Jardim do Éden, decidiram voluntariamente se rebelar contra o mandamento de Deus e, uma vez infectados pelo vírus do pecado, eu vou usar a analogia com The Last of Us, se deixaram levar por uma escravidão que tornou o mundo esse caos que ele existe. Então esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo decaído, não é o mundo ideal que foi planejado por Deus, mas é nesse mundo decaído que Deus tem executado atos soberanos e salvadores a fim de salvar todos aqueles que ele decidiu que serão dele. Então essa história que nós vivemos são capítulos em que nós vemos paulatinamente sopros poderosos da misericórdia de Deus que transformam pessoas pelo poder do Evangelho, e tudo isso está acontecendo para que Deus seja glorificado na vida daqueles que ele escolheu salvar. Por fim, é importante nós refletirmos que Deus ainda não deu a última palavra. Nós caminhamos, e isso não é uma utopia, é uma promessa bíblica que, como todas as anteriores, certamente se cumprirá. Chegará o momento em que Deus entrará no palco da história e ele consumará o seu plano eterno, libertando o mundo do mal, do pecado, do diabo e instaurando um novo tempo, onde por todas as eras futuras ele governará soberano com o seu povo, com os redimidos, com aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então os cristãos vivem na expectativa de um novo mundo e batalham diariamente para transformar o mundo atual, para que a justiça de Deus se manifeste a todos e para que o problema do mal seja minimizado até que Cristo, o nosso Salvador, volte para nos buscar. Eu espero que esse diálogo tenha enriquecido um pouco a sua experiência com o jogo. Eu estou planejando mais alguns vídeos. Eu quero falar sobre o aspecto da vingança, os males que ela causa. Eu quero falar um pouco sobre a agenda progressista abertamente mostrada no jogo. Então tem muito conteúdo para sair de lá. Para eu ficar inspirado, me ajuda, espalha, comenta, compartilha
e vamos juntos criar aí uma comunidade gamer que possa tratar e falar abertamente, com respeito, sobre diversos temas que giram aí nesse grande universo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.